Minutos pra falar? Vários? 28 minutos e 58 segundos. A gente vai fazer 2 vídeos. 3 minutos eu vou fazer. Vamos fazer a Revolução Cubana. Aconteceu em Cuba, foi uma revolução. Já tá gravando, seu otário. Senhoras e senhores, com muita paz no coração, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Hoje estamos aqui voltando de um longo e tenebroso inverno e o Teteus queria pedir desculpa pra vocês, né, Teteus? Perdão pelo vacilo, viu? A gente acabou tendo alguns imprevistos, a faculdade tava corrida, mas estamos aqui de novo, é isso que importa. E o vídeo de hoje é especial porque é... Revolução Cubana! Pessoal, para a gente entender o processo de Revolução Cubana, que é um episódio muito importante do século XX, a gente tem que falar um pouco sobre os antecedentes, né? E isso vai remontar lá no final do século XIX, né? Que é quando Cuba se torna independente, processo de independência de Cuba. A gente está falando em mais ou menos não, precisamente de 1898, que é a independência de Cuba. A gente vê que esse país tem uma independência tardia se comparado com os outros países da América. O exemplo do Brasil, por exemplo. O Brasil fica independente em 1822, né? Então muito antes que Cuba. Cuba, como eu disse, tem uma independência tardia. E como se dá essa independência de Cuba? Se você se torna independente é porque antes você era dependente de alguém. Nesse caso da Espanha, Cuba era uma colônia espanhola, né? Você tem ali no século XIX um país muito importante que está começando a ser muito poderoso, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos vão implementar todo um joguete de políticas de inserção aqui na América Central, América do Norte e América do Sul, baseados numa espécie de doutrina que é o que a gente conhece como doutrina Monroe. O que diz essa doutrina Monroe? Né? Diz que a América tem que ser dos americanos. Esse o pretexto que os Estados Unidos utilizam para interferir totalmente nos destinos dos países na América Latina. E é isso que vai fazer em Cuba. Né? Os Estados Unidos vai se opor totalmente à Espanha, que era a metrópole de Cuba, vai se enfrentar na guerra hispano-americana, então hispano, né, Espanha, americana, Estados Unidos, e vai expulsar os espanhóis de Cuba, assim conseguindo interferir e tendo muita influência nesse novo país independente que é Cuba. Estamos em 1898. A partir daí, os Estados Unidos vão começar a investir muito em Cuba, a tomar muito poder em Cuba, né? Exemplo disso é a base militar de Guantánamo, né? Os Estados Unidos desenvolve uma base militar dentro do território cubano. Então essa influência americana ela vai ser muito possível, principalmente pelo que a gente chama de Emenda Platt. O que é essa Emenda Platt? É um dispositivo que os Estados Unidos conseguem colocar na Constituição cubana, permitindo que eles interfiram ativamente nas questões cubanas, permitindo ainda que eles pudessem invadir os territórios cubanos. Olha só. Então essa onda de influência norte-americana ela dura 50 anos. E a partir disso, é claro, que os empresários norte-americanos começam a investir muita grana, começam a comprar muito território. Então essa influência começa a se perpetuar durante todo esse período. É interessante salientar que beleza, Cuba está independente. Quem que vai comandar? Então vai seguindo uma série de governadores, mas o que vale a pena a gente ressaltar aqui é o Fulgêncio Batista. Por quê? Fulgêncio Batista ele se perpetuou no poder, ele é o segundo cara que governou mais depois de Fidel. Então ele fica muito tempo lá e ele tem estreitos laços com os Estados Unidos. Isso é claro que ajuda ele a manter seu poder dentro de Cuba, sempre atendendo o interesse das elites, sempre negociando com os Estados Unidos, e isso acaba gerando uma certa revolta com o povo, porque essas camadas, principalmente as camadas mais baixas, elas começam a entrar no descaso. Cuba tem muita cana de açúcar, Cuba exporta muito, tem muito tabaco, tem hotelaria, tem jogos, tem tudo. Os Estados Unidos estão comandando todos esses setores econômicos e o povo começa a ficar muito enfurecido. E aí que entra duas figurinhas importantes aqui nessa Revolução Cubana, que seria os irmãos Castro. Você já deve ter ouvido falar tanto de Fidel Castro, a fotinha de Fidel Castro aqui, tanto de Raul Castro. E quem que são eles? Fidel Castro e Raul Castro vêm de uma família de produtores de açúcar, então eles são abastados, eles têm dinheiro, eles vêm da elite. Fidel Castro, ele foi advogado, mas sempre gostou de mexer com política. Bom, você tem esses setores insatisfeitos da sociedade, né? Principalmente os irmãos Castro, que vão começar a organizar uma oposição
política mais forte, vão tentar pelo meio legal, pelas vias legais, se opor a Fulgêncio Batista, a destronar Fulgêncio Batista, e não vão conseguir. Os meios legais não vão permitir com que eles façam isso. E a partir daí que eles vão começar a pensar numa guerrilha armada, numa oposição mais feroz e violenta, numa oposição mais combativa, armada. Para você ter uma guerrilha armada, o que você tem que fazer? Você tem que ter armas. Olha só que conclusão excepcional que eu cheguei, né? Você tem que ter armas. E para você ter armas, para que eles conseguissem essas armas, eles vão tentar assaltar um quartel, que é o famoso quartel Moncada. No quartel Moncada eles vão dar uma mancada, não vai dar muito certo, e vão acabar sendo presos, os irmãos Castro. Bom, os irmãos Castro são presos, vão para detenção, ficam mais ou menos aí 1 ano presos, mas são beneficiados pela lei da anistia, uma anistia que surge aí nesse momento. O que é uma anistia? É uma espécie de perdão, digamos assim. Mas essa anistia ela era restrita. Os irmãos Castro não vão mais ficar presos, eles vão ser libertos, mas eles não podem ficar em território cubano. Eles vão ser exilados. Exilados aonde? No México. E é lá que eles vão conhecer outra figura importantíssima para esse processo revolucionário cubano, que é o Ernesto Guevara, o famoso Che Guevara. Então, nesse exílio no México, os irmãos Castro vão ter contato com Ernesto Guevara, o Che Guevara, que é um cara argentino, um cara formado em medicina, mas muito ligado aos movimentos sociais, lutava muito pela libertação das Américas, da libertação desses povos americanos. Então eles vão juntar suas ideologias, os seus pensamentos e organizar essa guerrilha de uma maneira mais forte, mais eficaz. Vão conseguir juntar aí por volta de 80 homens e vão pensar assim, vamos voltar para Cuba, se não deu pelas vias legais, vamos voltar para Cuba. De que maneira eles voltam para Cuba? Eles compram um barquinho, uma espécie de iate, vão voltar em grande estilo para Cuba. Mentira, em grande estilo nada. Porque você pensa assim, nossa, os caras vão voltar num iate, que coisa sensacional, né, Sabrina? Ostentação, né? Ostentação, mas... Ostentação, fora do normal. Mas enfim. Eles compram esse iate, que é um iate pequeno, um iate é massa, Teteus, pra você dar um rolê no final de semana. Pra você pegar lá, ficar sem camisa e... Tá tranquilo ou tá favorável? Tranquilo e favorável. Mas agora, um iate para 80 caras e mais armamento... Barbudo! É difícil. Mas para 80 caixas de cerveja é difícil. Imagine para 80 caras e mais armamentos. Então eles vão voltar em uma condição até precária para Cuba. Esse barquinho aí vai chegar a afundar antes de chegar em Cuba, mas eles vão conseguir chegar na praia de Cuba tranquilinho. Mas já na costa eles vão ter um enfrentamento com o exército de Fulgêncio Batista, e esse exército vai matar quase metade, aí por volta de metade dos homens da guerrilha. 80 homens, metade aí faz as contas, dá muita coisa. Dá bastante coisa. Dá metade. Calculadora tá aí, gente. Bom, os sobreviventes, dentre eles os irmãos Castro, Che Guevara, enfim, os principais nomes sobrevivem. Esses sobreviventes pensam em se retirar. Eles vão diretamente para uma localidade chamada Sierra Maestra. E lá vão começar a reorganizar sua guerrilha, cooptar novos homens, e vão começar assim a crescer e a virar uma pedra no sapato de Fulgêncio Batista. O que é interessante a partir daí? Que os Estados Unidos, a gente sabe, como o Teteus falou, tem muita influência em Cuba, principalmente com Fulgêncio Batista. Os Estados Unidos vão fazer vistas grossas para Fidel Castro. Vão falar assim, não, ele não representa muito perigo. Eles não vão entender que a guerrilha sendo formada lá em Sierra Maestra é sim grande e poderosa. E é aí que é o grande erro dos Estados Unidos. Por quê? Porque no Réveillon de 1958 para 59, cara, eles tomam a capital. Fulgêncio Batista sai no pinoche, sai vazado. Ele foge. Fulgêncio. A partir disso, os Estados Unidos... sabe, tipo... Ali, tipo, Estados Unidos, tipo... A partir disso,
Fidel Castro, que está assumindo ali a parte de um governo, lembrando que esse governo, depois que Fulgêncio Batista saiu, ele é bastante eclético, então ele não junta só membros da esquerda, e sim de várias vertentes políticas, mas Fidel Castro está em uma chave desse governo. E ele começa a tomar algumas medidas reformistas, então ele nacionaliza algumas terras, faz uma pequena uma distribuição agrária, uma reforma agrária. E aí que os Estados Unidos começa, poxa, 50 anos de investimento, 50 anos aplicando grana, os empresários americanos estão lá comprando, vendendo cana, vendendo açúcar, aí começa a incomodar, porque o cara começou a nacionalizar, ele falou, não, peraí, isso daqui não é seu, isso daqui é nosso, é território cubano. E aí, que na hora que os Estados Unidos vai levantar para 10, ele fala, vou nacionalizar a porra toda. Aí que começa a treta. Por quê? Porque os Estados Unidos falam, poxa, o cara nacionalizou tudo, e aí? Embargo comercial. Vamos fechar Cuba. Agora todo mundo que tentar comerciar com Cuba vai se ver comigo, sabe? México é bastante importante, porque a partir desse embargo comercial, Cuba, com quem que ela vai fazer? Poxa, o seu vizinho tá ali do lado, ela não pode comerciar. Mas aí que entra um aspecto importante. A Guerra Fria, maluco, a Guerra Fria que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, lembra? A gente vai estar abordando nisso num vídeo mais posteriormente, mas a Guerra Fria é aquela bipolaridade do mundo, capitalismo e socialismo, é os Estados Unidos contra a União Soviética, e Cuba começa a se alinhar com esses interesses da União Soviética. O que a União Soviética faz? Começa a subsidiar Cuba, começa a negociar com ela, fala, não, ninguém pode, mas eu posso, chamou a responsa, sabe? E nesse processo, Cuba tem uma explosão de desenvolvimento, então eles erradicam o analfabetismo. Em vários setores, Cuba consegue atingir um nível de país de primeiro mundo. E isso incomoda muito os Estados Unidos. A partir disso, o presidente Kennedy tenta, assim, no seu fervor, assim, ele tenta tomar uma medida radical. Vamos invadir Cuba com um pequeno exército e vamos tentar derrubar esses caras, porque como assim? Mas a partir desse momento que os Estados Unidos tenta ir pra lá, essa guerrilha, esses soldados dos Estados Unidos são erradicados, cara, são mortos, não dá certo. E nesse momento de glória cubana, Fidel Castro assume o rádio e fala, mano, não falou mano, mas ele falou, aqui... Ele não falou mano, ele falou véi. Ele falou véi. Tá ligado? Aqui é socialista, cara, aqui é país socialista. Aqui é socialista. Ele assumiu o socialismo em Cuba, e a partir desse momento, Cuba é o único país socialista nessa América aqui. Então isso é um aspecto bastante interessante pra gente estar ressaltando, né? Exatamente. Como o Teteus falou aí, a gente está no momento de Guerra Fria, as tensões estão à flor da pele, o bloco socialista versus o bloco capitalista, Cuba alinhado com a União Soviética, e aí acontece um episódio muito importante, né? Que alguns dizem aí que é o que a humanidade mais chegou perto da Terceira Guerra Mundial, que é o que? A crise dos mísseis. Além da União Soviética subsidiar produtos, comprar produtos de Cuba, vender produtos para Cuba, ela vai financiar Cuba militarmente. Claro, interessa para a União Soviética que Cuba esteja protegida, principalmente depois do ataque lá promovido pelo Kennedy, por exemplo, né? Então o que vai acontecer? A União Soviética vai financiar a instalação de lança-mísseis na costa de Cuba, né, apontados para a costa americana. Olha só, que interessante. Nenhum míssil chega a ser disparado, né? Você pensa assim, será que Cuba lança? Cuba não lança. Cuba não lança nenhum míssil, porque os Estados Unidos, através de seus aviões lá de espiões e tudo mais, cerca toda a costa cubana e não deixa que esses mísseis cheguem até Cuba, entendeu? Então acaba que essa questão é resolvida através de vias diplomáticas, né? Então o tempo está passando, a Guerra Fria passando, o processo de revolução é ali em 59, né? Agora a gente já tem toda uma década aí transcorrida, mais de uma década, estamos chegando na década de 80. Tá? Década de 80 vai apresentar, o final da década de 80 e o começo da década de 90, vão apresentar o colapso da União Soviética. A gente vai abordar isso também em outras aulas, né? A queda da União Soviética está intimamente ligada com a derrocada de Cuba. Por quê? Você tem toda uma relação econômica entre esses dois países, né? Cuba, único país socialista da América, não consegue comercializar, ter laços econômicos com a galera aqui na América, só tem com a União Soviética. Então é natural que, se a União Soviética caia, se esfacele, Cuba também vai de mal a pior. E é nesse sentido
e nesse período que as coisas começam a piorar para Cuba. Né? A coisa começa a ficar estranha, desfavorável e intranquila. Cuba, o pessoal começa a fugir de Cuba, né? E aí que essa é a imagem que muita gente tem de Cuba. Né? Uma imagem que é meio estereotipada e tal, mas tudo bem, a gente não vai entrar nessa polêmica. Né? É nesse momento que Cuba começa a sua derrocada. Então eu acho que... Posso fazer um resumo de 30 segundos? 30 segundos, vai. Vai! Então você viu aí com a gente que a Revolução Cubana, ela remonta lá desde a independência em 1898, influência total dos Estados Unidos em Cuba, insatisfação popular, e esse processo revolucionário visa libertar Cuba das amarras americanas e se alinha com a União Soviética. Em um primeiro momento essa revolução, dá bacana, Cuba consegue se desenvolver, tem índices muito bons, indicativos muito bons, mas com a derrocada da União Soviética, Cuba também entra em declínio. E aí, a gente está falando mais ou menos da década de 90, e a gente para por aí a nossa aula, não entraremos em polêmicas atuais, e fechou. Então, galera, muito obrigado por ter clicado no vídeo, esperamos que conseguimos ter sanados um pouquinho de sua dúvida, qualquer coisa. Sem querer. Esbarrou sem querer. Mas se você assistiu até essa parte, quer dizer que, é verdade. Que deu boa, né? Foi cagar, deixa eu cagar. Tá assistindo no privado, dê um joinha. Por favor, dê joinha no vídeo se você gostou, comenta, sugestão de vídeo, manda e-mail pra gente, tem o link ali na descrição. Também tem a página no Facebook, a gente se comunica com a galera por lá, vai estar um pouco mais ativo agora. Perdão pelo vacilo para os nossos seguidores antigos, vamos estar mais ativos. E é isso, né, Hector? É isso aí, valeu todo mundo, senhoras e senhores, com muita paz no coração. Bom dia, boa tarde, boa noite. Falou.